Meus queridos amigos, um bom dia de sábado a todos aí. Meus amigos, meus vários amigos aqui do Insta. Vamos começar devagar, né? Esperar o pessoal chegar aqui, chegando para falar sobre, creio que todos em casa, né? Aqueles que podem ficar em casa, têm de ficar em casa. Vejam que foi noticiado que a Itália começa a ter alguns sinais de melhora por conta do confinamento, né? Então vamos pedir a Deus que essa fase passe, né? E vai passar com certeza, não tenho dúvida disso. Meu amigo civilista, um abraço, meu grande amigo. Tantos amigos aí. Hoje vai ser uma live muito especial essa de hoje, porque nos últimos dias eu tenho recebido várias mensagens por WhatsApp, as pessoas com muitas dúvidas em relação a como interpretar juridicamente a pandemia do coronavírus, né? E veja, é muito importante que vocês compreendam que qualquer visão acadêmica, que é uma visão acadêmica, não é nada de caso de João ou Francisco, é uma visão acadêmica que eu vou passar para vocês aqui agora, é algo que obviamente vai se submeter a um melhor juízo futuro. Porque o que for dito hoje, na perspectiva do direito em relação à pandemia do coronavírus, pode mudar daqui a 2 ou 3 meses. Porque nós não sabemos exatamente o tempo em que nós vamos passar ainda por esse turbilhão, né? A quarentena, o confinamento, etc. Então veja só, eu pedi inspiração a Deus para começar dizendo o seguinte: não adiantava eu chegar aqui e dizer assim, olha, por conta do coronavírus, você pode deixar de pagar tal contrato. Não é assim que funciona, certo? Primeiro, para você entender o problema, e vocês sabem que eu tenho uma característica, a neurose de clareza, tá? Você tem de ser profundo e claro em respeito às pessoas. Para você tentar compreender, na perspectiva do direito, o coronavírus, é importante que você volte para a faculdade. Mas professor, como assim, Pablito? Para você dar uma resposta jurídica, sobretudo no campo das relações contratuais, o que acontece, o que está a acontecer no campo das relações contratuais por conta da pandemia, é importante que você volte para a faculdade. Mas como assim, Pablito? Caso fortuito e força maior. Você lembra disso? Ah, professor, claro que eu lembro, é um assunto fácil. Se eu estivesse aqui agora, numa banca de concurso, e você fosse candidato na banca, você está na minha frente, tá? Você está na minha frente. Sempre que eu falo nisso, quem foi meu aluno vai lembrar, eu sempre me lembro, que no dia que eu fiz a minha prova oral do concurso de juiz, eu estava muito nervoso, é um dia muito tenso, e nesse dia aconteceu algo incrível. Talvez já tenha ocorrido com você, de quando você está tenso, a sua pálpebra começa a tremer, tremelicar, tem até um nome científico isso, não sei exatamente qual é. É uma reação instintiva, começa a tremer. Acreditem, no dia da minha prova oral, o desembargador na minha frente, a parte de trás da minha coxa, quase na nádega direita, começou a tremelicar. Falei, meu Deus do céu, o público no auditório do salão do júri atrás, meus pais, olhando, meu pai para minha mãe, ô minha filha, Pablo está respondendo a pergunta da prova oral e tremendo a parte de trás da coxa, mas passou, graças a Deus. Se você estivesse agora numa prova oral comigo, eu lhe perguntasse, o que é caso fortuito e força maior? Você me diria o quê? Você acha que sabe essa pergunta? Pode ser até que você saiba. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Um ponto que eu tive muito cuidado em escrever meus livros foi exatamente sobre isso. A doutrina brasileira, no que tange ao conceito de caso fortuito e ao conceito de força maior, a doutrina não é pacífica, tá? Inclusive em minhas obras, a gente coloca isso. Se você, por exemplo, presta atenção, neurose de clareza, se você for até Maria Helena Diniz, a grande professora, Maria Helena diz assim, força maior é, por exemplo, um fato da natureza. Caso fortuito é um evento de causa desconhecida. Então, se você for Maria Helena, professora, grande professora, ela diz que força maior é um fato da natureza. Se você for Álvaro Vilaça Azevedo, o grande professor, inclusive integrou minha banca quando eu fiz concurso para professor na Universidade Federal, se você for em Álvaro Vilaça, o professor Álvaro diz o contrário do que Maria Helena disse.
Enquanto Maria Helena Diniz diz que força maior é o fato da natureza, ele diz que caso fortuito é o fato da natureza. E a confusão não para por aí. Porque se você for em Silvio Rodrigues, outro grande civilista brasileiro, o professor Silvio Rodrigues, ele diz que para parte da doutrina, caso fortuito e força maior, tem o mesmo significado. Há uma sinonímia. Então veja só, para eu responder a questão da pandemia do coronavírus, para quem chegou agora, eu tenho de voltar para a faculdade e me lembrar da diferença entre caso fortuito e força maior. E o primeiro ponto que eu coloco, muito bem, Carol, é que não há unanimidade conceitual. Há autores que dizem que força maior é o inevitável fato da natureza, há autores que dizem que o caso fortuito é que é o fato da natureza, e há autores que dizem que caso fortuito e força maior tem o mesmo sentido. Agora olhem para mim, o que eu vou lhes ensinar agora é de grande utilidade para quem advoga e para quem faz concurso. Inclusive uma aluna minha em São Paulo me disse que o que eu vou lhes dizer agora, certa feita, foi questão de prova oral de concurso de juiz. Olha só, enquanto a doutrina fica se digladiando, tentando dizer o que é caso fortuito e força maior, como eu acabei de dizer, não há uniformidade na doutrina, tá claro isso? Ok. A lei brasileira, o legislador foi sábio, porque o Código Civil trata do caso fortuito e da força maior, anote aí, no artigo 393. E nesse artigo 393, preste atenção, o Código diz: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Todo mundo sabe disso, salvo se ele houvesse responsabilizado por isso, como as companhias de seguro. Mas a regra geral é, repetindo, a regra do Código Civil, atenção você que advoga, que trata do caso fortuito e da força maior, é o artigo 393 do Código, que diz, repito, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior. E aí veja o detalhe, o legislador teve a inteligência, olha que interessante isso, de no parágrafo único do 393 dizer o seguinte: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ou seja, o legislador, inteligentemente, no parágrafo único do 393, diz assim: olha, caso fortuito ou força maior é o fato necessário cujos efeitos não se podem evitar ou impedir. Ou seja, o legislador, meus amigos do Insta, teve a inteligência de não se meter na confusão da doutrina. Então o legislador, quando trata do caso fortuito de força maior, ele não se envolve nessa distinção, o que é caso fortuito, o que é força maior. Não, deixa isso para a doutrina. Então você que advoga, ou você que faz concurso, preste atenção. O artigo que você vai usar na sua peça processual, na sua prova, para fundamentar um raciocínio sobre caso fortuito ou de força maior, é o artigo 393 do Código Civil Brasileiro. E repito, o legislador teve a inteligência de não se meter na confusão. Simplesmente disse, o caso fortuito e a força maior é aquele fato necessário, cujos efeitos não se podem impedir e excluem a responsabilidade civil como regra geral. Por isso, eu vou lhes dar uma outra dica, meu grande amigo, professor Ezequiel Moraes, uma dica valiosa. Quando você for pesquisar jurisprudência do STJ, STF, dos tribunais, muitas vezes o desembargador ou o ministro, relator, quando faz referência a uma situação, ele fala evento fortuito, força maior, fortuito externo, fortuito interno. A jurisprudência em geral, na mesma linha do código, não se preocupa em diferenciar. Então, muitas vezes, quando o desembargador no acordo, ou o ministro, dizem assim, olha, ocorreu um evento fortuito. Pode ser que aquele evento fortuito, para a doutrina, seja força maior. Não importa. Não importa. Se você perguntar a minha opinião pessoal, Pablito, a minha, ô professor, está claro, como o senhor colocou aqui de forma bem nítida, neurose de clareza, que não existe na doutrina uniformidade entre caso fortuito e força maior. Ok.
Você também colocou, Pablito, que a lei, no artigo 393 do Código Civil, repito, que a base do caso fortuito da força maior, inteligentemente o legislador não se meteu nessa distinção conceitual. Ok. Mas na sua opinião, professor Pablo, o que é caso fortuito e força maior? Na minha opinião acadêmica, caso fortuito é o imprevisível. Força maior é o inevitável. Então eu arrisco dizer, que a maioria da doutrina, tá, segue a linha de que a força maior é o inevitável e o caso fortuito é imprevisível. Mas eu repito, o legislador teve, para você que chegou agora, a inteligência de quando tratou do caso fortuito da força maior, no artigo 393, não se preocupar com a distinção. Simplesmente disse, caso fortuito ou de força maior é o fato necessário que exclui responsabilidade civil. Professor, tem uma pergunta agora, Pablito. Pergunte, meu amigo. E a pandemia do coronavírus? É caso fortuito ou força maior? Conceitualmente, teoricamente, na minha visão, lembrando que não existe uniformidade na doutrina, a pandemia do coronavírus traduz força maior. Por quê? Porque era previsível chegar no Brasil. Houve uma previsibilidade. Mas é inevitável o que está acontecendo. Você não pode impedir a transmissão do vírus. Você não pode impedir os óbitos. Você não pode impedir a carga nociva. Então, na minha visão acadêmica, se você for fundamentar, você que é advogado, uma peça processual ou uma resposta num concurso, na minha visão, a pandemia do coronavírus é uma hipótese de força maior. Pablito, mas se eu entender que é caso fortuito está errado? Não. Porque há autores que compreendem que o inevitável, o fato da natureza, traduz em força maior. Vocês estão entendendo o que eu estou lhes explicando? Não existe uma uniformidade na doutrina, mas eu tenho que me posicionar. Na minha opinião acadêmica, a pandemia do coronavírus traduz força maior. Atenção, você que é advogado, você que é bacharel em direito. Pablito, eu estou com um cliente, eu estou com um caso na minha faculdade em que eu tenho de resolver. Um caso prático. O professor, no caso prático, colocou como situação a ser estudada a pandemia do coronavírus. Onde é que eu encontro no Código Civil o fundamento para justificar, por exemplo, a exclusão da responsabilidade de um devedor por conta da pandemia? Repito para quem chegou agora, em respeito a quem chegou agora. A base no Código Civil, que trata do caso fortuito da força maior, é o artigo 393. E na minha visão, a pandemia do coronavírus traduz força maior, uma causa excludente de responsabilidade civil. Sabe o que significa isso? Veja só. É óbvio que a pandemia do coronavírus, e eu aqui me dirijo a esses vários amigos que eu tenho aqui no Insta, tá? Conforme eu disse a vocês, uma opinião acadêmica que o professor dê agora, ela pode mudar um pouco daqui a um mês, porque nós estamos vivendo uma situação que nós nunca enfrentamos. Mas o que eu posso lhe dizer agora, depois de reflexão e de estudo, a pandemia do coronavírus é força maior. A base legal é o artigo 393 do Código Civil. Pablito, e como você tem neurose de clareza, me dê exemplos, professor. Exemplos salvam vidas. Claro que eu dou. Você, que me escuta agora, programou a sua viagem com sua namorada. E veja o que aconteceu comigo, viu? Não comentem com ninguém. Mas, agora em janeiro, pela primeira vez eu esqueci o aniversário de casamento. Minha esposa não está aqui, eu me tranquei aqui. Gente, vocês não sabem o que eu passei. Minha esposa é uma pessoa fantástica, quero até registrar isso. Ela está tomando banho agora, ela não está na live. Mas eu esqueci meu aniversário de casamento. Vocês nunca passaram por isso? Espero que nunca passem. Janeiro foi um mês que começou com muito trabalho para mim, eu esqueci. E no dia, olha o que aconteceu. Eu faço aniversário de casamento 19 de janeiro, tá? Aí, na semana de 19 de janeiro, peraí que eu volto, por exemplo, da pandemia do coronavírus. Eu não esqueci, não. Todo exemplo que eu dou está ligado a uma lição. Fique tranquilo, tá? Na semana do meu aniversário de casamento, minha esposa fazia assim: Ô Pablo,
esse final de semana agora, dia 19, caiu no domingo. Esse final de semana agora, Pablo, você não quer fazer algo diferente, não? Eu falei, não, pra quê? Não tem nada demais pra te fazer. Aí ela ficava calada. Veja, ela jogando as minas e eu caindo em todas as armadilhas. Ela fazia assim, ô Pablo, não vai fazer nada especial domingo? Eu falei, não, o que é que tem de especial? Vamos meditar. Na entrada do centro de meditação, dia 19 de janeiro, doutores, meu celular, o Facebook avisou que era dia 19. Minha esposa estava de meu lado. Eu olhei para ela, falei assim, é nosso aniversário de casamento. Ela olhou para mim e falou assim, eu sei, há muito tempo eu sei. Minha esposa esperava essa pergunta minha, doutores. E eu feito um patinho cair, eu tinha de perguntar. Ela disse assim para mim, eu queria saber, Pablo, até onde é o seu esquecimento. Eu queria saber até... Aí eu comecei a entender por que ela ficava perguntando o que eu esqueci, doutores, me perdoem, eu esqueci. Eu ouvi tanto desaforo, ela não grita, ela é uma pessoa super tranquila, mas ela me falou tanta coisa, eu errei, eu reconheço que eu errei. Sabe qual foi a minha sorte, doutores? É por isso que eu digo que não importa a religião que você tenha. A sorte é que tudo isso aconteceu na porta do centro de meditação. Quando nós entramos naquele lugar de luz, obrigado Deus, a luz divina tirou de minha esposa o peso, ela saiu muito mais leve de lá de dentro. E havia um presente para mim aqui em casa me esperando. Espera que eu vou mostrar para vocês, espera aí. Aqui, ó. Um Lego. Eu amo Lego. Um Lego que eu estava louco para ganhar, esse Lego aqui, ó. Aí eu, para tentar amenizar, peraí que eu volto, eu não esqueci da pandemia do coronavírus. Eu marquei uma viagem com ela faria aniversário agora em março, e eu viajei com minha esposa. E com as meninas, né? Não foi uma viagem romântica, foram todos, mas tudo bem. Então eu volto ao meu raciocínio, porque todo exemplo meu tem uma linha lógica. Tem uma linha lógica, meus amigos do coração. Todo exemplo meu tem uma linha lógica. A pandemia do coronavírus é uma hipótese de força maior. A base está no artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Ok. Imagine agora você, que celebrou com a agência de turismo um contrato para fazer uma viagem agora no começo de abril. Como é que fica a sua situação? Veja que as companhias aéreas já se anteciparam e já estão tomando providências para tentar minimizar o prejuízo. Mas vamos voltar ao exemplo. Você celebrou um contrato de turismo com agência para viajar com a sua namorada agora no começo de abril. Veio a pandemia do coronavírus. Dentro do raciocínio que nós estamos apontando, você tem uma situação de força maior excludente de responsabilidade civil. Para você que já pagou a sua viagem para a agência de turismo, cuja viagem está marcada agora para começo de abril, você não vai ter como ir. Existe em tese o perfeito fundamento para a exclusão da sua responsabilidade. O que existe aí, segundo uma teoria inglesa, é chamada Anticipated Breach of Contract. É a chamada quebra antecipada fortuita do contrato. Repetindo, você que celebrou um contrato com uma agência de turismo para viajar agora na próxima semana, não pode por conta da pandemia do coronavírus. Opera-se, portanto, uma causa de força maior que exclui a sua responsabilidade civil, resultando em um inadimplemento fortuito. Eles não vão ter como cumprir. E se você pagou em prestações, você não vai ter como pagar mais, porque haverá um inadimplemento não culposo, ou seja, haverá uma quebra antecipada do contrato, que em outras palavras significa a sua ausência de responsabilidade civil. Então, de acordo com a teoria geral, você tem o direito de pleitear de volta aquilo que você pagou. Mas é claro, eu recomendo que você tenha bom senso, porque a agência de turismo também sofreu esse impacto. Então nada impede que, em vez de você invocar a teoria da força maior, à luz do artigo 393 que eu acabei de ensinar, em vez de você invocar a quebra antecipada do contrato por um inadimplemento não culposo ou fortuito, você pode tentar fazer uma composição com a agência de viagens. Porque agora vai o meu segundo ensinamento. A pandemia do coronavírus
tanto pode operar uma quebra antecipada do contrato, e quem escreveu muito bem sobre isso foi o meu amigo professor Carlos Elias. Então a pandemia tanto pode justificar para você que celebrou um contrato em seu favor uma exclusão de responsabilidade. É claro que tudo isso depende da análise do caso concreto. Porque lógico, meus amigos do coração, que a pandemia do coronavírus não pode ser um salvo-conduto para que você simplesmente pare de pagar todas as suas contas. Não é isso. Mas em certas situações, a exemplo do contrato de turismo, em que você faria uma viagem já na próxima semana, você ajustou as parcelas em pagamento em prestações, você pode, em tese, sim, invocar a teoria da força maior, com amparo no artigo 393, a chamada teoria do Anticipated Breach of Contract, ou quebra antecipada do contrato, repito, por fato não imputável ao devedor, para justificar a devolução do que você pagou. Isso é perfeitamente possível. Mas nada impede que você ajuste junto a essa agência de turismo uma revisão do contrato. Porque vai agora o meu segundo ensinamento. A pandemia do coronavírus pode perfeitamente ser fundamento para você, advogado, ou você, aluno na faculdade numa prova, ou você, concursando, desenvolver um raciocínio dentro da teoria da imprevisão. Lembra a teoria da imprevisão? Quando um acontecimento superveniente desequilibra economicamente o contrato, você pode pleitear a revisão do contrato. É possível. Então, tudo que eu estou lhes ensinando aqui pode também justificar você aplicar a teoria da imprevisão. Mas eu repito, é preciso que haja bom senso. Nós não podemos agora simplesmente resolver parar de pagar todas as nossas contas. Não é assim que funciona. Por exemplo, há escolas que estão encontrando meios de encaminhar para a casa dos alunos lições de casa. Há escolas que estão fazendo correções remotas. Mas entenda, você que é papai, você que é mamãe, eu sou pai e mãe também, minha esposa aqui, quantas escolas nós não podemos agora, começou a quarentena, estabelecer um raciocínio peremptório. Nós não podemos dizer, vou parar de pagar a escola. Não, não faça isso. Tá? Mas é preciso agora calma. O fato é que, em tese, em certas situações, já se justifica sim você invocar a pandemia do coronavírus com base na força maior para justificar uma quebra antecipada do contrato. Repito, uma quebra não culposa, uma quebra por fato não imputável a você, para permitir que você receba de volta aquilo que você pagou naquele contrato de turismo. Em tese, isso é possível. Imaginem, por exemplo, agora, meus queridos amigos, a situação, olhem para mim agora, imagine a situação dos lojistas nos shopping centers. Os shoppings foram fechados. Como é que fica a situação do lojista? Perfeita a colocação que fizeram da função social do contrato, claro que vai ao encontro disso. A situação do lojista é uma situação dificílima, porque existe um contrato de locação em curso. Então, em tese, como inclusive bem coloca o professor Eduardo Sodré numa nota que ele está publicando, o lojista pode invocar a teoria da força maior, que eu estou lhes ensinando, artigo 393, para justificar uma revisão contratual ou, em tese, uma suspensão do pagamento naquele mês. Porque existe uma situação de um acontecimento superveniente que desequilibrou a base econômica do contrato. Isso vem desde Ortmann, vem desde o grande jurista Ortmann, meus amigos. Então veja que esse fundamento tem de ser aplicado com cautela em cada situação concreta, porque as situações começam a surgir nesse momento. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, meu amigo Tarta inclusive fez esse comentário recentemente, o STJ publicou uma notícia. No dia 19 de março, agora, a ministra Nancy Andrighi, a grande ministra, determinou que um devedor de pensão alimentícia deixasse a prisão civil em regime fechado e fosse para a prisão domiciliar por conta do coronavírus. Por conta dessa situação de força maior. Então o direito está se adaptando à situação. Mas dessa live ficou um grande ensinamento
o fundamento maior para a exclusão de responsabilidade civil envolvendo coronavírus está no artigo 393 do Código Civil. Mas não é só no campo das relações contratuais que o coronavírus se espraia, não, meus amigos. Não. Condomínios. Em vários condomínios, os síndicos, preste atenção nesse ponto, estão determinando o fechamento de academias, áreas comuns, piscina, parquinhos, medidas, sob meu ponto de vista, absolutamente necessárias. Mas havia discussão jurídica. Como é que isso poderia ser implementado? O grande professor Rodrigo Toscano de Brito, meu grande amigo, do site, da página Direito Civil Brasileiro, ele publicou um texto apontando o seguinte, olha que interessante isso. Vários condomínios estão determinando o fechamento de áreas comuns. O fechamento de áreas comuns. Ele coloca nesse texto que o caminho normal de se fazer isso é observando o pressuposto ou requisito assemblear, ou seja, deve-se designar uma assembleia extraordinária. O problema, claro, como bem coloca o professor Rodrigo, é que você não pode fazer uma assembleia presencial. Então, o ideal é que, no caso dos condomínios, a assembleia extraordinária para deliberar sobre fechamento de parquinho, academia, etc., seja feita pela forma virtual, tá? WhatsApp, etc. Todavia, nem sempre isso é possível fazer. E nem sempre o síndico tem tempo para fazer isso. Porque o governo, por conta da pandemia, já adota medidas semelhantes. Então, em minha visão acadêmica, dada a situação de excepcionalidade, embora o caminho mais seguro para fechar a academia do prédio, parquinho, piscina, seja a assembleia extraordinária, pelo caminho, pela via virtual, WhatsApp, etc., se isso não for possível, isso não impede que o síndico adote a medida, até sob o prisma da inexigibilidade da conduta diversa. Então os síndicos estão agindo corretamente ao fechar a academia, o parquinho. Doutores, médicas que conheço, médicos, me encaminharam textos, o vírus tem uma transmissão por meio de superfície. E você te estabelecer que na academia de seu prédio, na minha academia, 3 pessoas vão fazer exercício por vez. Mas é claro que cada um vai ter de respeitar a norma. Ou seja, utilizar o álcool no halteres, limpar o local em que está suando, etc. Só que você transferir para o particular uma obrigação de tamanha relevância de saúde pública é algo extremamente perigoso. Então, repito, o caminho mais seguro é a Assembleia Extraordinária para fechar academia, fechar parquinho, etc. Mas se não houver tempo, em minha visão acadêmica, o síndico está amparado à luz da própria teoria da função social da propriedade, meus amigos do coração. Eu não acredito que nós falamos meia hora, o tempo passou que eu nem senti. Eu agradeço muito, peço licença a vocês. Eu peço licença para dizer a vocês, permissão, para aqueles que me perguntaram, Pablito, em relação ao Manual 2020, é só ele que tem os vídeos, só ele. E eu vi que na Amazon ele está agora com frete grátis e de 208 foi para R$150 e fração o manual com os vídeos. Peço licença para dizer isso. E também, para aqueles que querem ser meu aluno, o link da bio da pós-graduação está aqui na nossa página, meus amigos queridos, certo? O mais importante de tudo isso é que você perceba um detalhe. Eu conheço uma pessoa, escutem o que eu vou dizer a vocês agora. Eu tenho um amigo que é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome dele, certo? A história dele é a seguinte: ele estudou para ser monge. Certo? Ele já estava morando no monastério nos Estados Unidos. Só que há mais ou menos 15 ou 20 anos, ocorreu um problema, ele teve de ficar no Brasil. E hoje ele não é monge, mas ele vive uma vida exemplar, uma vida divina, em muitos sentidos. E esse amigo meu, eu dizia isso a uma pessoa próxima, cujo nome me permitam, eu não vou dizer aqui, é uma pessoa que não tem medo de nada. E um dia eu perguntei a ele,
Como é que ele consegue ser assim? Eu estou dizendo isso, você pode dizer, Pablito, isso é mentira, porque ele nunca viveu. Eu conheço um homem que não tem medo de nada. E ele me disse, semana passada, eu vou compartilhar com vocês. Pablo, várias lições podem ser tiradas desse momento da pandemia do coronavírus. Várias. Uma delas é as pessoas perceberem que a família humana é uma só. Perceberem que aquilo que aconteceu na China e que nós estávamos acompanhando pelo noticiário, mas não dando muita atenção, é algo que hoje bate à nossa porta. E o sofrimento pelo qual passam os italianos, Deus não permita que seja o nosso. Então é uma grande lição. E uma pessoa me disse, Pablito, pela primeira vez eu estou vendo famílias unidas, tomando café da manhã, almoçando e jantando. Será que foi preciso a mão de uma tragédia, de uma dificuldade desse porte, para fazer com que nós percebamos que podemos ser muito melhores uns com os outros, doutores? Então o mais importante é que cada um faça a sua parte, não deixe para o outro. Faça a sua parte, porque é uma grande lição em torno de tudo isso. Não importa se a pessoa tem fé ou não, sequer se tem religião, mas eu creio que se uma sombra se abate em nossas vidas, na minha visão, me permitam, a live eu estou aqui entre amigos, eu chamo minha live de minha salinha particular, então eu posso dizer coisas até que eu não posso falar em aula. Claro que eu posso falar publicamente, não é nada demais. Na minha visão pessoal, a sombra que nos abate agora, nada mais é do que a sombra da mão de Deus, nos protegendo de um mal muito maior. Porque podem ter certeza, do jeito que a humanidade caminhava, será que vocês esqueceram o que aconteceu com as queimadas na Austrália? Em vários lugares do mundo, no Brasil, estamos destruindo o planeta. Então eu tenho certeza de que essa sombra é a sombra da mão de Deus para evitar um mal muito maior. Porque, meus amigos, faça uma autorreflexão. Pode ter certeza, você nunca imaginou estar confinado em casa. Você nunca imaginou estar em casa sem saber quando vai sair. De tudo isso, tenha calma, tranquilidade e extraia uma lição. Todos nós sairemos muito melhor do que nós entramos. Um abraço, meus amigos, e espero revê-los em breve.